Bom, pessoal, hoje dia 23 de maio, né? Terça-feira, vamos dar início aqui a mais um diário de trade, né? Analisando as entradas que eu fiz, o que eu poderia ter feito, né? Para melhorar minha performance e as operações que eu visitei, né? E principalmente as entradas erradas, né? Então, começando aqui, né? Eu tenho o Fibo de ontem, né? Dessa panela de baixo, né? E tenho o Fibo semanal, que é esse branco. Essas regiões em cinza são suportes e resistências relevantes, né? Esses intermediários é que não, em tese, não seguraram muito o preço. Eu não marco para não poluir mais o gráfico, né? Eu acho já bem poluído, certo? E tem esse fibra intermediário, né? Que é do último movimento direcional aqui no contrato atual, né? E a gente sabe que o dólar todo mês muda de contrato, certo? Então não tem como pegar os movimentos mais amplos nesse contrato aqui. É por isso que a gente usa o contrato contínuo, né? Que é esse que tem o final FUT, certo? Então vamos começar aqui com o contexto no diário, né? Vamos iniciar aqui com o contexto do diário, né? Ontem eu mencionei o que? Vamos lá. Eu coloquei o Fibo, né? Desse movimento corretivo, né? E mencionei o fato de que essa barra de ontem, caso depender da sua abertura, o mercado poderia forçar mais uma vez o rompimento dessa média móvel de 20. Ou seria mais saudável que ele vir buscar essa nova com retrações desse movimento corretivo, né? E foi o que ele fez exatamente. Ele tentou romper essa 20, né, na abertura, não conseguiu. Pancada para baixo, veio aqui, chegou até a violar a 9, veio buscar a mínima de sexta-feira com retração de 50 desse movimento de alta, né? Desse movimento de alta que é a correção, né, de certa forma, desse movimento de baixa. Beleza? Então vamos lá. Agora, no dólar, a gente tá numa região delicada, né? Tá numa faixa de Gaza desse movimento aqui, tá entre a média de 20 e a média de 9, certo? E tá, querendo ou não, trabalhando dentro desse candle 95 aqui, que é o candle de sexta-feira. Não conseguiu romper máxima e não conseguiu perder mínima, né? Então, para o mercado começar a desenvolver para um lado, ele tem que romper esse 95, seja para cima, seja para baixo. Então a gente tá no range, né? Tá num retângulo e a máxima e a mínima estão sendo, né, priorizadas desse candle 95. Chegou a violar ontem e hoje chegou a próxima mínima, mas também tanto entrou fluxo comprador na mínima como entrou fluxo vendedor na máxima, né? Lembrando que temos um médio móvel de 20 descendente, né? O mercado não conseguindo rompê-la, mas não descaracteriza, no meu ver, a possibilidade do mercado romper essa média de 20 e vir buscar a retração de 61 aqui em cima, e principalmente essa região vermelha, que é a dos 5,050, que é, se não me engano, uma média do semanal, beleza? Lembrando que tá bem esticado, não montou estrutura, só fez uma correção simples, né? Até a retração 38,2, tá afastado da 50, certo? Então temos uma possibilidade de que ele fez uma falha de fundo, a gente não sabe se vai de fato desenvolver e armar um pivô de alta, mas a priori ele não chegou a ativar esse pivô de baixa, não no semanal, né? No semanal isso aqui foi apenas uma violação da máxima, não conseguindo fechar abaixo, beleza? Então vamos lá, o índice, né, que eu olho aqui, o Ibov, a gente começa com o panorama macro, certo? Depois a gente vem e olha as operações do dia. Então aqui o Ibov, ontem eu mencionei o que esse candle pode até ser uma armadilha para pegar o vendedor e depois vir devolver o movimento, mas pela região que ele está, essa retração de 61,8 macro, mais 7.640 intermediário aqui, esticada a média de 9, rompeu a 200 flat, longe da 20, esse candle tem tudo para entregar um movimento baixista, né? Só que no início do pregão, né, ele abriu aqui nessa região, próximo do ajuste aqui, deu uma abriu aqui próximo à região dos 110 mil aqui, deu uma pancada para cima, né,
Sentiu a retração de 61,8, né? Mais uma vez, foi esse toque aqui, foi onde ele fez a máxima do dia, certo? Depois entrou o fluxo vendedor. Então, minha expectativa no índice para amanhã, né? Para o resto da semana, é um movimento corretivo. Não sei se ele vai brecar, né? Para o movimento nessa 200, para montar uma estrutura, para buscar a 20, né? Ou ele vai lateralizar assim como o dólar para a média de 9, né? Então, se a gente tiver um índice vindo buscar correções desse movimento de alta, que está bem esticado, tem a possibilidade sim do dólar finalmente conseguir romper essa média de 20. É que a gente vê que o mercado está caindo, mas observem a força desse movimento, né, como já mencionei, para a força desse movimento. Ele caiu chorando, né? A gente observa o quê? Que em praticamente uma semana o mercado andou mais do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pregões. Em 4 pregões, ele andou aproximadamente 9 pregões na queda, né? Só que, lembrando, a tendência continua sendo a tendência de baixa, né? Primária, secundária e terciária são tendências de baixo no dólar. No índice, esse primário está indefinido no momento, secundária levemente inclinada para cima e a terciária já é altista, né? Então vamos lá. Quero que o índice corrija e que o dólar, enfim, consiga romper essa média de 20, né? Então vamos para as operações de hoje, né? Hoje um dia, não vou dizer um dia difícil, mas como falei ontem eu fechei, né, com stop, analisei com stop, e hoje, né, sem achar muito bom, fechei o dia novamente com stopzinho hoje, né? Vamos lá. O dólar já abriu numa região delicada, né? Ele abriu próximo à retração de 61,8 de ontem, mais 61,8 macro, né, numa média de 200 flat. Então, por essa região, a gente tem que esperar o que? O mercado definir para onde ele realmente quer ir. Analisando o cenário macro, como mencionei, tem a possibilidade de que na abertura, próxima abertura, ele vinha tentar romper aquela 20 novamente, né? E foi o que ele fez. Eu tentei uma comprinha nesse candle 3, pelos 2 minutos, o mercado me tirou, um stopzinho curtíssimo, né? Não chegou, foi 2,5 pontos, né? Não influenciou em nada. Porém, eu não me senti confortável, mesmo com aquele cenário no diário, de vender esse candle aqui. Por quê? Porque seria um primeiro toque na média de 9, né? Um primeiro toque nessa mínima, né? E com essa 200 aqui embaixo não me senti confortável, porque o preço estava trabalhando entre essas duas 200. Então eu não me senti confortável em pegar essa venda. Porém, quando o mercado testa a 200 exponencial aqui, deixa esse aqui no gatilho, eu comprei aqui. Comprei aqui com stop aqui embaixo, 3,5 pontos. Vamos lá. Aqui é onde entrou para mim o X da questão. Meu amigo, foi uma entrada de livro com contexto, fundinho um duplo, ancorado nas médias menores, sensacional, né? E o mercado, né, o momento foi perfeito, o mercado simplesmente andou a meu favor, 11,5 pontos. Eu tava com stop 2,5 pontos, andou 11,5 pontos, ficava positivo com 9 pontos, né? Supor trabalhando com um contrato, R$ 90. Porém, eu tava comprado na mínima dessa barra, eu falei, bom, essa barra é uma barra forte, realmente, maior volume do dia, né? Falei, vou proteger aqui e ver como o mercado vai reagir numa troca de polaridade com essa região, né? E um teste nessa VWAP. Só o que é que acontece? Quando o mercado deixa essa barra, eu, sábio, coloquei top aqui, ouvi para cá. Aqui era praticamente o 0 a 0 do dia, né? Praticamente o 0 a 0 do dia. O mercado veio com o meu stop e depois veio novamente testar essa máxima, né? E de fato pegar, ó, vamos aqui, ó, projeção, acho que era essa aqui, ó. E veio de fato pegar o segundo alvo, que era onde estava o meu alvo, que era essa retração de 7640. Então, a entrada foi perfeita, mas eu pequei seriamente. Primeiro, na saída, né? Eu poderia ter saído nessa primeira barra, porque região 61 macro, mais média de 20 no diário, né? Dificilmente ele ia romper em linha reta sem montar uma estrutura. Fiquei na expectativa da estrutura,
Só que, como não tinha contexto técnico, não tinha uma estrutura formada para me mover o stop, movi para mim dessa barra. O mercado veio só me tirar. Eu vi que o stop estava exposto onde ele estava, mas o mercado veio me tirar. Nessa barra, a formação dela, eu fiz uma comprinha aqui, se não me engano, o mercado chegou a andar 5 pontos a meu favor, porém voltou e me estopou. Beleza. Tava com 30% do 40, não, 30% do stop do dia, né? Não bati o stop do dia hoje, mas eu parei. Agora a maior trollada do dólar, na minha opinião, foi essa barra. Essa barra 11. Olha esse candle de retomada, meu amigo. Ancorado na 9. Desvantagem que tá afastado da 20, né? Ancorado na VWAP, próximo da abertura do à vista. Falei, se romper, é lua. Se romper essa região, ele vem nessa minha faixinha cinza aqui, ó. Nessa região aqui, né? De fato. Só que mais uma vez, se aqui eu peguei na saída, aqui eu peguei na entrada. Porque eu comprei quando o candle fechou. Eu não esperei o candle fechar. Perdão, eu comprei antes do fechamento desse candle. Ficou lindo demais. Olha essa barra, meu amigo. Coisa linda. Deixou. Aqui. Quando eu vi essa barrinha não violar, nem violar essa máxima, eu disse, opa. Aqui. E tem o que aqui? A gente tem um padrãozinho que eu gosto muito do dólar. Se não tivesse olhando para essa compra, seria uma venda aqui. Contra VWAP, contra velha, sim. Seria. Porque tentou uma vez, não conseguiu, buscou liquidez, não conseguiu, deixou aquele gatilho. Para de topo clássica. Pelos 2 minutos eu tenho até um ombro cabeção, ombro cabeção, ombro aqui. É uma figura de quê? De reversão e tá em região de topo, né? A gente tá no meio 1.8. Então, quando deixou esse candlezinho aqui, eu disse, não tem lógica eu deixar meu stop aqui embaixo. Inviável, né? Se perder essa mínima aqui, o mercado vai despencar. E foi realmente, mais uma vez, né? Me salvou. Deixei meu stopzinho aqui, o mercado veio stop aqui de 5 pontos, né? Outro stopzinho aqui de 5, stopzinho de 10 pontos no dia. Não é o meu gerenciamento máximo, porém, já foram 2 stops seguidos, optei por parar o dia, beleza? Então, pelos 2 minutos, mais uma vez, a barra que me tirou no stop foi a barra gatilho vendedora, certo? Vamos até olhar pelos dois, ó. O stop tava aqui, vamos olhar nos 2 minutos. Ó, essa barra. Olha o cabeção aqui, ó. Consegue ver? Ombro esquerdo, ombro direito, né? Então, olha essa vendinha linda. A 9 virando para baixo da 20. Essa barra foi a que fez a 9 virar, né? Então seria a venda aí na própria barra, uma barra de momento, 4,5 pontos. Em linha reta, o mercado buscou a 200 dos 2 minutos e chegou a pagar na sua mínima 18 pontos praticamente, né? Então, meus amigos, eu não fiz mais nada no dólar, certo? Para eu pensar em venda no dólar, pensar em venda, rejeitou em 61, né? A gente sabe que de fato, se quisesse realmente cair, eu buscaria a mínima de ontem, né? E foi onde praticamente finalizou sua queda, né? Porém, gatilho vendedor de fato deixou esse doji aqui. Por quê? Troca de polaridade. Se a gente pegar a retração de hoje, né, até o momento, retração de 50%, mais VWAP diária e mensal e média móvel de 200 descendente, né? Levemente descendente aqui. Então esse doji foi o gatilho vendedor para mim mais interessante no dólar, certo? Deixou outros gatilhos aqui, mas aqui eu já acho que a região seria muito próxima a um suporte. Na região do ajuste, não me senti confortável. Vi uma comprinha aqui, até cheguei a posicionar a ordem, falei não, já bati o gerenciamento aqui, não vou me sentir confortável. De fato, eu iria comprar aqui, top aqui embaixo, top baratinho, certo? Top de 3,5 pontos para buscar quem? A VWAP. O mercado foi lá, ó, pagou 10 pontos. Se eu tivesse feito essa compra, olha essa barra que coisa linda. Se eu tivesse feito essa compra, tivesse saído aqui, eu teria decidido vender com ele, certo? Teria decidido vender com ele porque eu estaria mais confortável ainda, né? Alô, por que você não fez a compra? Porque você não fez a venda? Eu não estava no gráfico, tinha saído da frente da tela, certo? Então vi essa comprinha também, foi uma falha de fundo, o mercado vinha esticado, né? Principalmente essa média móvel de 20, rompeu sem fazer um pullback de pós-rompimento. Deixou até um padrãozinho aqui pelos dois, mas pelos 5 não montou estrutura, né? Até na perca dessa barra aqui já daria para fazer uma venda, ó. E aqui foi um golfo de baixo, certo?
Só que no fechamento o mercado deu uma devolvidazinha. Top de 6 pontos. A gente chegou a pagar 26, nosso alvo. Caso vendesse aqui e ativasse esse pivô, né, a gente teria o que? Projeção desse pivôzinho aqui para baixo. O mercado foi lá e cravou exatamente o segundo alvo. Beleza? Alô, então você comprou aqui, falou em compra aqui, falou apenas nessa venda aqui. Outro gatilho para compra, né? Ou para outra operação, vamos lá. Ele fez esse topinho arredondado aqui, né? Um padrãozinho de continuidade, não conseguiu fechar acima da 9, né? Seria um pré-rompimento desse ajuste, certo? Porém, como mencionei, estaria muito próximo desse suporte aqui, né? Não me sentiria tão confortável em executar essa venda, beleza? O mercado chega nessa região de suporte, deixa o bull 180, arma um pivôzinho de alta aqui pelo 5 micro pivô, o mercado chega até a andar os 6 pontos, um stop e 3, né? Porém, o que a gente tem aqui? A gente tem todo o conjunto de médias descendente, aí tem um ajuste, né, que segurou o preço na queda, beleza? O mercado vem aqui, faz mais uma vez uma falha de fundo, né? Ele testa essa região de suporte, não consegue romper, deixa um 2, 3 de compra, né? O que a gente tem aqui agora? A gente tem uma aproximação dessa média de 50, né? E a gente tem a possibilidade de que? Do mercado ativar esse padrãozinho de que? Fundo duplo. Caso chegue a ativar, temos duas possibilidades de alvo. A primeira, e a mais interessante, eu gosto de trabalhar, é com as retrações do dia. Pegar máximo com a mínima, vou pegar essa retração de ontem. Pega máximo com a mínima e busco 61.8, né? E caso ativasse o fundo duplo, projeção do próprio pivô que foi formado, né? Uma confluênciazinha aqui com o primeiro alvo, retração de 61.8 e veio o alvo mensal. Beleza? Gatilho comprador aqui, quem foi agressivo? Se comprou aqui e deixou o stop um tick abaixo, talvez tivesse sido estopado, né? E quem comprou nesse 1, 2, 3, muito mais agressivo ainda. Stopzinho aqui embaixo, mas uma entrada conservadora, né? Sem agressividade, com lógica, é aqui, ó. Pivôzinho no rompimento dessa média de 20. Desvantagem está na cara 50. Compra aqui o stop barato e espera o mercado se desenvolver nessa 50. Porém, quando ele rompe essa 50 com essa força toda aqui, daria para comprar essa própria barra, o stop na própria barra, né? Ele ainda até montou uma estruturazinha aqui quando rompeu esse ajuste, né? Fazendo o que? Uma troca de polaridade com esse topinho aqui anterior e montando uma correçãozinha simples na média de 9, né? Deixou mais um padrãozinho comprador aqui. Então o dólar, né, uma regiãozinha chata, né, no início da manhã. Mais uma vez errei aqui, estaria para ter saído aqui nessa região, 61.8, R$ 5, uma região forte, uma região tanto de suporte de preço como suporte emocional. E essa compra aqui que eu não esperei a barra fechar e não esperei o seu rompimento, antecipei e acabei pagando o preço da impaciência, beleza? Então para amanhã, como já mencionei, o dólar já está dentro de um range, ó. Pode ver que ele está trabalhando dentro desse range aqui, certo? Então eu espero, né, para que a gente trabalhe com mais confortável o rompimento, ou para cima ou para baixo, né? E está delimitado por essas duas faixas cinzas, beleza? Então, pro índice, o índice foi bem interessante, né? Vamos lá. O índice, a gente viu no diário que está esticado, né? Deixou aquele pequeno gatilho, né? Abriu um gap de baixo, né? Deixou essa barra forte para baixo, porém seria o que? Primeiro teste nessa região de suporte, certo? Que região é essa? Região desse fundinho aqui, ó, certo? Essa região de mínimo aqui, uma região forte, próxima à retração de 50% semanal, né? Tem outra retração que eu tenho colocado. Tem não, beleza. Quando ele chega nessa região, observe que o preço, candle, chega até a violar esse candlezinho aqui. Esse candle acho que foi uma notícia, foi de 9,6, certo? O mercado logo em seguida já volta e fica brigando nessa região, né? O índice também, um início de pregão bem chato, 13 dentro desse retângulo, certo? Então a gente tem um conjunto de médias descendente, né? E essa região de resistência,
né, que é praticamente a mínima, né, do range de ontem. Então a gente tem um mercado trabalhando abaixo dessa região e as médias maiores, a 200 aqui, flat. Então a gente tem um pregão indefinido. Né? Olhando pela ótica do diário, eu tenho o quê? Preferência em trabalhar na ponta vendedora. Porém, na abertura do Ibov, olha a barra que o mercado deixa. Né? Rompendo 200, rompendo tudo. Tudo. Simplesmente ele ignorou todas as médias e foi embora. Né? Para antecipar, alguém que comprou aqui, confiando muito nesse suporte, ou alguém que comprou nesse doji. Porque logo quando tava no leilão aqui, ó, no leilão, o mercado deu pancada para cima, voltou, deu pancada para baixo, voltou. De o que? Indefinição. Deixou esse doji aqui, indica o que? Final, né, de uma possível correção. Seria uma compra agressiva aqui. Só não estava tão barato, né, 240 pontos. Mas quem comprou aqui foi recompensado. Não comprou essa barra, eu vi essa barra de informação, não pensei em vender aqui, certo? Não pensei por quê? Ele rompeu todo esse conjunto de médias, tanta força, então ele pode, de fato, dar continuidade, né? E foi isso que eu esperei no dólar, que frustrou o cenário, o índice, e tinha um cenário mais vendedor, deu continuidade. Então, quando ele faz essa correção, a gente pegar um FIBO aqui, a gente tem a retração de 50%, ó, de 50% desse movimento aqui direcional. A gente pegar o dia também, né, retração de 50, é mais interessante. O mercado vem, deixa o primeiro candle gatilho, deixa um doji e deixa uma barra de ignição, né, ancorado em que? Nas médias de 9 e de 20, fazendo pós-rompimento da 50, mais região de suporte e mais retração de 50 do dia. Então, não tem como pensar em venda aqui nessa barra, nesse doji, não tem como pensar em venda, né? Então, comprei aqui, stop na mínima, 300 pontos, caro, pelo 5, né? Pelo 2 com certeza daria para ter pego aqui, ó. Mas vamos aceitar um stop na própria barra, 200 pontos, buscando o que? Para alvo, né? Tem o que? 61 macro, já tá até marcado aqui, aquela região que a gente viu no Ibov, certo? E tem a projeção desse pivô, o espelhamento desse pivôzinho. Então, a gente pegar o mercado foi lá e buscou o segundo alvo. Quem assumiu o risco aqui, ó, 300 pontos praticamente, o mercado chegou a pagar 800 pontos, né? Quem levou até o alvo, mas quem saiu no 61 macro chegou a pagar 600 alguma coisa. 2 para 1, né? E a cereja do bolo, meus amigos, a cereja do bolo, quando o dólar deixa aquele fundo duplo, o índice deixa o quê? Um topo descendente. Ele vem aqui já entra o processo corretivo de forma agressiva, não seria errado, né? Uma vendinha aqui porque região, 61 macro, o mercado chegou esticado, chegou brigado, né? Olha esse canalzinho aqui, ó. A dificuldade que ele encontrou para chegar nessa região, certo? Então uma venda aqui não seria errada, né? Esse nome desse padrãozinho de Ken é ok, para mim só padrão de rejeição, principalmente quando ele perdesse esse paviozinho aqui, né? Conseguiu romper as médias, voltou, veio buscar 200 nessa região de topinho aqui, ó. Quando o mercado tenta mais uma vez, olha a quantidade de barras positivas, sem nenhuma barra negativa. O mercado chega, meu amigo, e aqui para mim, sem sombra de dúvidas, foi, ó, a gente pegar o que aqui? Topinho descendente, mais um teste na região de 61 macro, né? Deixou esse candlezinho fugir. Beleza, muito agressiva a venda aqui. Espera montar a estrutura e romper as médias. Ele vem, né? Briga a um backzinho de pré-rompimento, rompe, faz uma bandeirinha. Meu amigo, olha essa bandeirinha. Olhe, observe como é sutil. A 9 passando por baixo de todas as médias, a 50 passando para cima da 20. Esse engasgozinho do preço aqui é simplesmente, né, para essas médias se alinharem. Quando elas se alinham, olha no outro lado aqui, ó. Pelo 2. Quando elas ficam alinhadas, tem o que fazer. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu todas as médias voltou. Não tem como pensar no outro lado aqui, senão é venda. Tem como, tem como. Aí sim, olhar, buscou um macro, pancada para baixo. Pancada para baixo. Projeção, assim como o dólar, a gente projetou o topo, o fundinho duplo, que a gente projeta esse possível topinho duplo, né? Chegou, foi lá e cravou praticamente, né? Praticamente cravou esse terceiro alvo. Vamos considerar só esse pivô aqui, ó. Segundo, e vamos considerar sem pavio. Quarto alvo.
Chegou aonde? Regiãozinha de suporte, né? Mais. Vou adiantar aqui. Regiãozinha de suporte, mais 50% do semanal. E o mercado, né, finalizou o pregão. Aqui já chegou esticado, né? A barra, se não me engano, foi porque a Vale estava pesando bastante, né? Puxou o preço. Enfim, independente de quem fez isso acontecer, o gráfico já estava mostrando, né? Uma possível, um possível pivô de baixa com essa média 200 flat, né? Buscando trabalhar as extremidades do preço. Então, na minha concepção, a melhor entrada do dia com certeza foi essa venda. Independente disso aqui, mas sim pelo alinhamento. E a melhor compra, né? Foi aqui. Não foi aqui. Eu digo, aqui é porque a gente tá vendo essa barra. Mas como eu tava vendo a formação, a melhor compra pra mim foi aqui, né? Sem sombra de dúvida, a melhor compra foi aqui. Beleza. No mais, eu espero o quê? Que amanhã o índice venha corrigir mais e o dólar tente romper aquela 20, né? Mais uma vez. Beleza? Então aqui eu vou colocar o FIBO para amanhã. É da mínima de hoje com a máxima. Beleza? Um pregãozinho bem interessante, bem técnico. Daria para trabalhar bastante, é só trabalhar com calma.